Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos, né? Temos aqui várias pessoas, inclusive, receberam o convite por meio de colegas, amigos e estão presentes. Uma coisa importante para falar para todos, a gente faz a gravação do evento, né, do Journal Club, porque depois, inclusive, disponibilizamos lá no canal do laboratório para que outras pessoas possam assistir, tá? Pessoal, de praxe, o que nós pedimos? Que todos coloquem seus microfones no mudo, por favor, durante a apresentação, principalmente por estarmos em casa, a grande maioria de nós, então, eventualmente, aparecem alguns ruídos que podem atrapalhar um pouco. Outra coisa que eu peço é que desabilitem as câmeras de vocês, porque nem todo mundo consegue manter uma boa conexão de internet, e com essa opção de desabilitar a câmera, a gente alivia um pouco o fluxo de dados. E no final da apresentação do Nandes, eu vou fazer a mediação das perguntas, então todo mundo que quiser fazer pergunta, eu peço que durante a apresentação faça aí uma anotação particular da sua pergunta, e no final da pergunta no final da apresentação eu vou fazer abertura para inscrições de pessoas que querem perguntar, e vou fazendo a mediação dessas perguntas. Combinado para todos? Então, Nandes, muito obrigado por aceitar o convite. Também não posso deixar de agradecer o professor Elton, que nos ajudou a organizar esse evento de hoje, né? Tanto no convite do Nandes, quanto da produção da arte, né? O Elton que fez essa arte de divulgação para a gente, e a gente quer, inclusive, pedir autorização dele, da inspiração, para permanecer utilizando nos próximos eventos de Journal Club. Nandes, muito obrigado mais uma vez. Eu vou bloquear o meu som e minha câmera, e a palavra está com você. Beleza. Primeiro, pessoal, pô, grande honra, né, estar aqui compartilhando um pouco das informações, e eu vejo no professor Elton, a gente já se conhece há mais de 10 anos, 15 anos, ele tem sempre essa ideia de compartilhamento de informações, de também sair um pouco da sua área, para que a gente possa ter algum insight de outras áreas, né, eu acho isso incrível, e acabou que eu sou fruto um pouco disso também. Eu quis, vamos falar aí, 8, 10 anos atrás, sair um pouco da caixa da educação física, participando de outros temas e outras coisas de tecnologia, de profissionais do futuro, e aí eu tive esse insight de estar dentro da educação física ainda, mas a neurociência, eu abria o meu coração, vamos dizer assim, para a neurociência há mais tempo. Então, por eu ter começado a estudar um pouco antes isso, e já prevendo como é que ia ser o futuro, acabou que eu saí um pouco à frente. Então, eu fico muito feliz com o convite do Elton, de que a gente, quem sabe alguém hoje vai ter algum insight aí que pode mudar aí o destino profissional, ouvindo, né, algum problema que a educação física está tendo aqui. Quem sabe alguém da programação, da computação, pode resolver esse problema. Tranquilo? Então, a gente vai ter uma conversa bem rápida aqui, só uma introdução à neurociência, só para, como eu brinquei antes do pessoal entrar, que é só jogar uma sementinha aí no pessoal, para que quem quer, né, quem buscar compreender melhor, a gente pode conversar depois. Então, é só uma ilustração das coisas que eu estou fazendo e as coisas que eu estou estudando. Então, primeiro, a gente precisa fazer uma revisão sobre a anatomia do cérebro. Estou brincando, não precisa preocupar, não. Então, o cérebro, durante muitos anos, ele era considerado muito complicado, né? Porque a gente não tinha tecnologia suficiente para entender o cérebro. Então, as questões anatômicas ficaram muito evidentes, porque, né, alguém falecia, podia abrir o cérebro, olhar cada detalhe, começar a inventar o nome de cada pedacinho, mas a gente começou a achar que o cérebro é muito complicado. Eu lembro lá na minha época de graduação, quando tinha neuroanatomia, a gente, nossa, que complicação. Era muito mais fácil entender o músculo, porque a gente já tinha muita informação da parte muscular, como que funcionava, né, alguns órgãos do coração. Então, a gente achava que o cérebro não tinha tanta importância assim nesse processo esportivo, vamos dizer, e hoje a gente sabe que o cérebro ele é o gestor principal de tudo, e o músculo só reproduz a equação que o cérebro manda, né? Então, ele é o grande chefe de todos os processamentos, né?
Então, a tecnologia vem com, né, alguns artigos aí, vamos colocar que nos últimos 7, 8 anos começou a bombar esses tipos de publicações, mas por ser algo novo, a gente sabe a diferença hoje, como está distante um pouco, né, em qualquer área, academia, da parte prática, eu comecei a entender desses artigos e falei, cara, isso aí daqui 10 anos vai ser obrigatório, né? Quando você começa a entender o cérebro, você pode mudar os exercícios. Então, alguns aparelhos começaram a desvendar um pouco a questão funcional do cérebro, e isso começou a ajudar muito a área esportiva. A gente começou a ter algumas respostas sobre o porquê que o cérebro, por que um atleta já fazia de um jeito, o outro fazia do outro. Isso tudo, é claro que existem as diferenças fisiológicas musculares, tudo, mas eu digo, a grande diferença é o cérebro. Então, como que a neurociência e a neuroaprendizagem e o esporte, como é que a gente pode realmente aplicar esses conceitos? Então, a partir dos estudos, o cérebro começou a não ser tão complicado assim. É como se fosse, a gente não tinha informação nenhuma e, de repente, começou a ter informações importantíssimas, dependendo do tipo da prática, como que o cérebro reage, quais são os neurotransmissores, quais são, né, o fluxo sanguíneo da região tal, se você faz tal exercício, se você só vê a tela, se você dorme. Isso tudo foi criando um alicerce de informações que encaixaram como uma luva, primeiro, em qualquer área do conhecimento, e na minha área do esporte, isso foi fundamental. Então, nos últimos anos, eu venho tentando juntar a teoria com a prática, né? Eu tenho uma veia acadêmica também, fiz especialização, mestrado, mas meu grande amor e paixão é ser técnico de basquete e ajudar os jogadores a se desenvolverem, e a neurociência hoje me ajuda muito, e falo que hoje é fundamental até para o cargo que eu ocupo hoje, para a função que eu ocupo. Se eu te falasse que se não tivesse a neurociência no meu leque de conhecimento aqui, eu não estaria hoje atuando nesse nível. Então, vou falar só um pouquinho do meu dia a dia, e depois a gente entra na parte prática mesmo. Eu hoje trabalho na equipe do Utah Jazz, é uma equipe da NBA nos Estados Unidos, e o Utah Jazz tem o time A e o time B. O time B chama Salt Lake Stars, que é o nome da cidade, né? Que os jogadores mais jovens, que não jogam tanto tempo no Jazz, porque o Jazz tem lá os medalhões, imagina um time de futebol, tem os caras mais antigos, que ganham um salário muito alto, e os jogadores mais jovens que estão em processo de desenvolvimento. Então, esses jogadores mais jovens não jogam tanto tempo no Jazz, mas eles são os titulares do time B, que é para ter jogo, e eles continuarem se desenvolvendo. Então, o meu trabalho, vocês podem acompanhar no mouse aí, eu sou como se fosse um professor particular dos atletas. Tem o treino principal, que eu acompanho, mas o meu trabalho é antes do treino, depois do treino, ou em qualquer horário, porque o ginásio é disponível 24 horas. Qualquer horário que a gente combine com um atleta, eu vou lá com ele individualmente, eu sou o professor particular, eu sou como se fosse o técnico dos problemas. Se o atleta tem um problema de predominância de mão esquerda, eu vou lá e tento ajudar com exercícios de desenvolvimento motor, neurociência, que a partir dos estudos a gente descobriu vários exercícios que aceleram esse processo e até tornam mais eficientes. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, e aí entra um pouco na parte de software, né? A gente está falando aqui com o pessoal que entende muito dessa área, e o Eltinho acompanhou muito esse meu início de tentar integrar softwares com aprendizagem no esporte. Vocês estão vendo a imagem de uma quadra, e esse é o comportamento de um jogador. No final, eu vou mostrar a foto dele aqui. Então, imagina que está o mês de dezembro e novembro aí nessa tela. Todos os arremessos que ele deu nesse mês no jogo é o xizinho, se ele errou. Então, ele arremessou dessa posição aqui 4 vezes, errou as 4. Em vários jogos misturados, né? Cada jogo você vai no tablet, no aplicativo, acertou, errou. Ele arremessou aqui, vamos pôr, 10 e acertou 2, que é a bolinha amarela, ele acertou. Arremessou 12 aqui, por exemplo, acertou 4. Então, a gente consegue ver, depois de... Aí eu faço mês a mês, mas eu juntei os 2 meses aqui. Um pouco do comportamento, concorda? Ó, nessa região aqui, não está acertando tanto. Concorda? Nessa região aqui, está um pouco melhor. Próximo à sexta, ótimo, está acertando bastante, o percentual de acerto. E aí é uma das minhas ferramentas. Eu faço isso de todos os jogadores,
porque é durante o jogo, é até fácil, o aplicativo bem bacana, depois a gente pode conversar sobre o aplicativo, que é a parte que eu consigo linkar com a especialidade de vocês aqui, se vocês quiserem falar sobre o aplicativo, e até a criação de um aplicativo, eu já tenho em mente aqui o que a gente poderia criar para evoluir isso. E aí eu faço a intervenção dessa região aqui, aí entra na parte de neurociência em questões tridimensionais, de adaptação, percepção visual, eu começo a dar mais treino para o cara desse lado, o atleta nem sabe. Eu faço a intervenção e falo aqui, não, arremessa mais 5 vezes daquele lugar ali. O cara nem sabe, né? Eles sabem que o meu cargo é, eu sou técnico de desenvolvimento em neurociência. O atleta, o Nando está aqui para ajudar, então se ele mandou arremessada ali, da pirueta, os caras estão confiando já, sabe? E aí, olha aqui os percentuais de acerto, isso aqui é importante. Eu não gosto muito de números, porque o técnico, ele gosta de ver o comportamento, mas, né, se você não mostra número... Então, novembro, ele foi mal, 16%, isso é ruim. 25% é ruim também, melhorou um pouquinho. E aí eu comecei a ter um treinamento especial com ele em janeiro. Então, olha como é que a gente já consegue... Olha, compara isso aqui, novembro e dezembro, aqui, ó, como é que ele já acertou mais percentualmente falando aqui. Acertou uma aqui da zona morta, continuou indo bem desse lado aqui, ó. Então, por exemplo, ó. E aí, eu circulei de vermelho aqui, que são... A gente começou a fazer exercício também de arremesso, que a gente chama de média distância, que não é de 3. Então, ele começou a tentar, isso é um bom comportamento, é o simples fato de tentar, mas ele ainda estava errando. E olha como é que foi o percentual de 3 dele, em um mês. Isso daqui, falando particularmente aqui com vocês, profissionalmente, eu mudei meu patamar até internamente aqui no clube, porque esse cara estava indo muito mal, os técnicos todos tradicionais, que são vários assistentes, né, tentavam resolver de maneiras tradicionais, e até que chegou o momento que, Nandes, vai ter que ser você para tentar resolver. E aí, teoricamente, eu resolvi. Quando o cara sai de 25% e vai para 48%, mesmo que a gente saiba que é impossível manter, que isso aqui está muito alto, mas mostra que a neurociência, ó, se o meu chefe que me contratou confiou muito, ele contratou às cegas, né, vamos dizer assim, porque ele confiava em neurociência. Depois de uma intervenção dessa, o cara, ó, neurociência faz sentido. E aí, fevereiro, ó, lembra que eu mostrei aqui, ele tentou e errou? Em fevereiro, ele começou a acertar um pouco mais de média distância, olha que legal. Então, isso é a visão do comportamento do atleta, não só de número. Aí ele baixou um pouco o percentual, ele começou a arremessar muito mais, mas aí já ainda está num patamar. Esse patamar é muito elevado, esse patamar aqui já é dentro de um normal, vamos dizer assim, que já é bem melhor que 25% e 16%, né? E aí continua aí, ó, acertando mais de regiões que ele não acertava. Aqui um equilíbrio maior, lembra lá de novembro e dezembro, como é que ele errou muito, aqui ele continuou, e começou a acertar de regiões de média distância. Então, o técnico do futuro, ele vai ter que observar muito o comportamento do atleta, que é, ó, tá tentando mais, porque se ele está tentando mais, quer dizer que dentro do seu leque de tomada de decisões, o cérebro acrescentou aquela opção, ó, agora ele tem essa ferramenta. Antes, ou ele arremessava de 3 ou ele tentava pertinho. Agora ele já, se alguém fecha ele quando ele tenta uma penetração para a cesta, ele pode dar um salto de lado e arremessar de média distância. Então, isso tudo a gente tem que observar no dia a dia. Como um técnico, eu posso falar aqui com vocês, eu uso muito esse conceito aqui com eles de small data, né? Observar o detalhe do detalhe. Olha, ele tentou 5 vezes a mais esse mês. Ótimo, melhor do que o mês passado, que ele tentou só uma. Então, eu tento muito jogar na cabeça dos técnicos aqui esse detalhe do detalhe. Então, esse é o atleta, pode acompanhar pelo mouse aí, por exemplo, ele tinha, novembro, 11 pontos por jogo, 8 pontos, aí ele mudou para 15, 14, ele conseguiu manter aqui, então ele se desenvolveu um pouco em relação à pontuação, e jogando os mesmos minutos, né, então quer dizer que o cara, ele, ó, jogou 29 minutos em 5 jogos em dezembro, cada jogo, saiu de 8 para 15, jogando até 1 minuto a menos, então ele ficou mais eficiente, ele ficou mais efetivo. Isso aqui, para quem gosta de números, né, que é a comprovação numérica, todo mundo no treino e no jogo estava vendo que ele estava se desenvolvendo. Field goal porcentagem, é o tanto que ele tenta e acerta e erra no jogo, tanto faz se é de 3 ou de 2. 43, 31, 40, 46, ele terminou fevereiro, olha que legal a evolução que ele teve. 3 pontos, 16, 25, 48, 37. Isso aqui, ó, é o tanto que ele tenta.
Então, ele está até tentando mais por jogo, ó, 6 arremessos de 3 por jogo, e acertou 2,3 em fevereiro. 6 arremessos por jogo em janeiro, acertou 3. Olha dezembro, 5, fez 1. Então, isso tudo a gente mostra que o cara até comportamentalmente, ele está tentando mais e acertando mais, melhorou o percentual de acerto dele. Esse é um exemplo de outro atleta, e aí eu vou mostrar o vídeo, ok? Vocês podem acompanhar comigo. Esse vídeo mostra lances do treino, exercícios que eu aplico baseado em conceitos de neurociência. Esse atleta tem 2,21 m, só para vocês terem noção do tamanho do cara. E aí eu trabalhava muito conceito coordenativo, perceptivo, e aí depois eu vou mostrar para vocês a evolução que ele teve também, que é o detalhe do detalhe que esse atleta é americano, jogou todo o conceito americano, né, de high school, college, que é um conceito muito focado à repetição, à exaustão física, e o cara chegou no profissional, não estava conseguindo desenvolver tanto, e aí eu comecei a trabalhar com ele em dezembro. Olha como é que ele deu um salto evolutivo, porque eu trabalhei outros aspectos, não só motores, que é o que a neurociência mostra hoje, beleza? Então eu vou ter que dar um Alt Tab aqui, que eu vou abrir o vídeo. Ixi. Peraí, tem que abrir o vídeo aqui. Um segundo. Eu fechei sem querer a abinha que estava na hora que a gente testou. Então, ó, eu vou dar umas pausadas, é uma construção em slide e o vídeo, ok? Vocês estão vendo aí, né? Se ninguém falou nada é porque não está tudo bem. Então, por exemplo, exercícios não tradicionais envolvendo sobrecarga, ele tem que fazer várias ações, não só a motora, tem a perceptiva, e aí aqui eu mostro qual que é a tradução para o jogo, ó, como é que é um lance parecido com o que a gente faz no treino. E aí envolve um componente muito aleatório, eu vou mostrar para vocês depois os conceitos. E aí a gente consegue ver lances idênticos ao do treino, ele realizando no jogo. Então, reações rápidas de floater. Floater é um tipo de arremesso próximo à cesta. E aí, por exemplo, eu estar atrás dele ali, isso é revolucionário. Não existe treinamento hoje assim. O cara faz repetição ali, uma atrás da outra. Ó, faz 1000 vezes com a mão direita. E eu acrescento aspectos perceptivos, aonde eu encostar é um exercício. E ele só vai reagir depois que ele percebe o tapa. Então, ele não sabe antes que horas que eu vou dar o tapa nele, porque eu estou nas costas, ele não sabe. E aí a gente envolve até questão de aprendizagem, né? Hoje a gente sabe que lá na Finlândia, na Noruega, por que o aluno hoje tem que ver um vídeo, depois vai para o parque, depois lê o livro, depois conversa entre si, porque é o jeito que o cérebro aprende, é um jeito mais eficiente. Então, no treinamento esportivo, nós temos que sobrecarregar os canais de atenção, que tem hora que é visual, tem hora que é perceptivo, tem hora que é sonoro. 2, faz tal coisa. 3, faz tal coisa. E aí o cara começa a ter uma evolução nesse nível. Alguém melhorar 5%, 10%, é incrível. Esse exercício, esses quadradinhos no chão, eles acendem uma luz. Não está dando para ver, porque está longe. Então, ele vai driblando, acende a luz, ele faz o salto lateral e faz o floater, que é esse arremesso, que é um pouquinho diferente do tradicional. É um arremesso de uma mão. E aí você começa a transferir para o jogo, né? As atitudes que ele faz no treino, começa a transferir exatamente o mesmo movimento para o jogo. Então, agora o floater um pouco mais distante, que tem o floater mais próximo, que foram os anteriores, agora ele fazendo mais distante. Então, esse exercício envolve conceitos de perceptivos. Ele não sabe qual luz que vai acender, são luzes aleatórias. Aí, quando acende, ele está com... O arremesso em si é uma das ações, não é a ação principal. É isso que a gente está descobrindo hoje, que o cérebro... Nós temos que enganar o cérebro. Nós temos que bombardear o atleta de informações e arremessar é uma das coisas. E aí o cérebro começa a desenvolver
de forma subconsciente, porque é uma das ações. Se você prioriza só uma ação, o cérebro entende, ó, esse cara está querendo priorizar só isso aqui, mas eu já acho que já está bom, não vou precisar desenvolver tanto. Aí, se você junta tudo, o cérebro não sabe o que fazer, ele começa a jogar para o subconsciente, porque você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você está exigindo muitas coisas ao mesmo tempo. Esse exemplo agora é usando a tabela, né? O cara arremessa e usa o vidro lá para a bola bater e depois cair na cesta. Aí como é que no jogo o cara faz exatamente, né, bem parecido a transferência para o jogo. É exatamente igual ao exercício. Decisões desconfortáveis, o cara nunca... Aí, no exercício anterior, se eu tocava na perna, ele dava o salto e fazia de tabela. Se eu toco no ombro, ele dá um giro. Então, o cara nunca sabe qual que vai ser a próxima ação. Isso aí a gente está vendo no dia a dia aqui do treinamento. O atleta anterior lá de 3 pontos foi exatamente também exercícios nesse conceito. Como é que o cara transfere para o jogo? Olha lá, igualzinho o movimento do treino. Como é que ele coloca uma perna à frente, né, que é o giro. E aí, é claro, ele também erra e tudo, mas a gente vai ver no final o percentual de acerto dele, como é que foi uma evolução interessante aqui. Dos detalhes vencem jogos, é o que eu prezo muito aqui, o meu cargo, eu falo isso o tempo todo. Se o cara melhorar 1%, é uma cesta a mais e você ganha o jogo de 1 ponto. O Isaac, que ele é o pivôzão grandão, né, 2,20, eu pausei aqui, ele teve um problema muito sério, é por isso que a gente tem que diagnosticar o problema do cara. Primeiro problema dele foi falta de oxigenação no cérebro, ele cansava muito rápido. Aí o técnico virava para mim, Nandes, igual você ajudou o Miei, né, que é o outro garoto lá que eu mostrei os 3 pontos, como é que nós vamos ajudar o pivôzão? Aí eu sempre assisto o treino, estou todo dia vendo o jogo, tudo, aí olha, o problema dele, coach, antes do cérebro, antes do arremesso, antes de tudo, ele está com problema de oxigênio no cérebro. E aí como é que ele vai tomar a decisão? Se falta oxigenação lá no córtex pré-frontal de planejamento, de decisão, de interpretação do ambiente, aí o técnico, então o que tem que fazer? Não, pode deixar, esses treinos que eu dou a mais, né, que eu sou o técnico particular, vou botar ele para correr, ele precisa melhorar o preparo físico primeiro, para depois o cérebro ter mais informações, mais capacidade de oxigenação. Então, muito exercício, colocando ele para correr, saía cansado, que ele é muito grandão, ele cansava muito rápido. Então, aí são as luzinhas, a luzinha que acendia, ele tinha que correr e fazer um movimento defensivo. E aí, se a luz fosse azul, ele só corria, se fosse verde, ele tinha que voltar e dar uma enterrada. E aí você começa a transferir para o jogo movimentos idênticos ao do treinamento. E ele, com mais oxigênio no cérebro, demorava para cansar, então ele tomava melhores decisões. Então, vocês vão ver no final as estatísticas muito legais. E aí você pode ver que o cara começa a não conseguir nem pular mais no final do treino. Não. O cara está morto, exausto. E aí, não, vamos, porque aumentando a capacidade física do cara. Aí, por exemplo, esse gráfico aqui é de lance livre. Olha, novembro... 40% de acerto. A gente fez um trabalho do lance livre também. Lance livre é quando sofre uma falta e ele bate tipo um pênalti do futebol, só que no basquete ele arremessa 2 vezes, porque ele sofreu uma falta na hora que ele tentou arremessar. Dezembro ele passou para 60%, janeiro 70%, fevereiro 80%, e março caiu um pouquinho, mas olha a diferença de patamar de novembro até março. Então isso... aumenta, você tem 1 ponto a mais no jogo, e a gente, por coincidência, nós estávamos em primeiro lugar na conferência antes do Corona, então cada detalhe é uma cesta a mais do outro jogador, é uma cesta a mais desse jogador, uma cesta a mais de um outro que eu trabalho também, isso tudo faz toda a diferença. Aí esse é um outro gráfico de evolução, olha, novembro ele fazia 6 pontos por jogo, dezembro continuou a mesma coisa, e a gente estava trabalhando em dezembro, começou em dezembro. Olha janeiro, 8, fevereiro, 9, março, 12. Rebote, rebote envolve muito aspecto fisiológico. Se você está cansado, você não briga pelo rebote, que é algo muito físico, você tem que trombar no cara para tentar pegar o rebote lá, se alguém erra, né? Aí a gente foi, ó, rebote de defesa, como é que ele aumentou,
e rebote de ataque, ele teve um comportamento em evolução até massa. Então, tudo isso, um rebote, você tenta fazer a cesta de novo, isso faz diferença no final do jogo. E aqui é o quadro geral, olha, novembro, 6 pontos, março, 12, então ele dobrou a quantidade de pontos na temporada. Rebote, 1 por jogo ofensivo, em novembro para 4, quase 4. Lance livre, 41, 61, 69, 80, 75. Então, ele mudou o patamar. Então, cara, todos esses detalhes, pessoal, fazem toda a diferença e é esse que é o meu trabalho aqui, usando o conceito de neurociência, beleza? Então, vou entrar agora um pouco na parte final, que é de onde que eu tirei esses conceitos para usar no treinamento, né? Tudo baseado em artigo científico, em livros, tudo coisas muito atuais. Então, por exemplo, se a gente sabe que o cérebro tem um poder incrível de captação de informação, de movimento complexo, de tomar de decisão. Se o cérebro fosse um computador, né, vocês todos entendem bastante aí de computação, nós temos aí o Core i7. Qual seria a capacidade de processamento do cérebro? Então, eu coloco essa pergunta aqui para o pessoal responder. Imagina aí uma das questões, e qualquer questão que você imaginou, você errou, porque o professor Luigi, ele é famoso, talvez até alguém conheça, fez uma simulação, ele é até falecido, que se o cérebro fosse um computador, seria o Core i 15 mil núcleos. Então, olha a capacidade que a gente tem cerebral para usar exercícios muito básicos, né, que é o exercício tradicional. Vocês viram lá os exemplos que eu dei de exercícios, 2 bolas, alguém trombando, e tem que ver a luzinha, corre, não corre, né, aspectos inibitórios. Então, a gente descobriu hoje, eu trabalhei na graduação como professor 3 anos na UniBH, na graduação de Educação Física. Eu tentava sempre fazer conexões para que os alunos entendessem melhor. Tem como malhar o cérebro. Então, como a gente ficou muitos anos preocupado com ganhar músculo, eu usava essa simulação com os alunos para eles entenderem, pô, eu tenho como eu melhorar a capacidade do meu cérebro de perceber, de reagir. Então, eu tenho como eu malhar o cérebro. Então, um dos exercícios que a gente pode fazer hoje, que é comprovado, é um foco na percepção visual. Né? Visão periférica, escaneamento visual, amplitude visual, volume de fixações, né? Realmente o que a pessoa olha lá de sinal relevante. Então, a gente pode fazer exercícios vinculados a isso. Autonomia de membros, a capacidade que o corpo tem. Imagina isso no basquete, pô, você está lá tentando fazer uma cesta, não tem alguém te encostando, você está tendo que trombar, fazer uma força contrária, e ainda com a bola na outra mão, fazendo um equilíbrio para poder se fazer a cesta ainda por cima, né, que tem que tentar fazer a cesta, né, é importante. Então, isso tudo é treinável, ok? Aí eu vou mostrar um outro vídeo aqui só para ilustrar, que essa capacidade de sobrecarga motor e de tarefas é algo treinável. Vocês viram lá os exercícios com o pivô grandão lá. Ele com 2 bolas, jogava na tabela, na hora que ele recebia de volta o assistente trombando nele lá, para ele ter essa sobrecarga de percepções, beleza? Aí eu vou abrir esse vídeo aqui, se ninguém falou nada, quer dizer que tá tudo bem, né? Então, esse vídeo ó, é um exemplo bobo, mas que mostra a que ponto a gente consegue chegar com o treinamento de capacidade, de autonomia, de manipulação dos elementos ali no ambiente. Olha que interessante. Primeiros 30 segundos ela está só aquecendo, então fica tranquilo aí que vai... Ó, o aquecimento, tranquilo, aquecimentozinho suave, todo mundo consegue fazer isso aí na quarentena tranquilamente. Aí eu acho que já complicou, não dá pra gente fazer isso aí mais não, né? O aquecimento estava tranquilo. Beleza? Então, pessoal, esse é um exemplo simples, só para a gente conseguir visualizar, né? Nós estamos fazendo aqui uma introdução à neurociência, só
um aperitivo. Como é que... Pô, olha que capacidade que essa moça tem de manipular os elementos ali, quase de cabeça para baixo, e a gente chama de, né, autonomia, membro inferior, membro superior, como é que ela conseguia fazer cada um, com as mãos numa velocidade, com os pés em outra. Isso tudo para um atleta, isso faz toda a diferença, e eu aplico isso aqui no meu dia a dia, mas, né, voltado um pouco para o basquete, mas eu mostrei no vídeo um exemplo. Outro conceito muito importante chama-se memória de trabalho. É a capacidade que o indivíduo tem, por exemplo, num dia normal sem coronavírus, você sair de casa, pegar o trânsito, você sabe o caminho, mas acontecem coisas ali, o carro na sua frente, ele para, tem as regras de trânsito, aquele dia o seu aplicativo mostrou, esse caminho aqui não está muito bom, tem que ir pelo outro, está com trânsito. Então, você sabia de onde você saía e aonde você queria chegar, mas a manipulação ali, de lembrar as regras de trânsito, de saber um caminho alternativo, isso tudo tem a ver com a sua memória de trabalho, seu nível de atenção, e tudo tem a ver com as variáveis cognitivas, que aí no esporte a gente chama de capacidade tática, que é o atleta interpretar o ambiente e tomar alguma decisão alternativa, porque se todo mundo tomar as mesmas decisões, a gente acaba, o jogo não acontece, né? O jogo tem muito da liberdade ali, o atleta, ele resolveu um problema que apareceu. Então, se a gente tivesse ao vivo aí, eu ia fazer uma pegadinha com vocês, eu ia falar assim, no vídeo lá da garota com o malabares lá, quantas bolas eram vermelhas? Então, tenta refletir aí, todo mundo, 5 segundos, chuta um número, e aí aposto que foi difícil lembrar, olha, então eram 3 azuis e 2 vermelhas. Então, concorda que alguém lembrava disso? Então, esse cara tinha uma capacidade de memória de trabalho um pouco melhor do que o outro, ele lembrou disso. Então, é a capacidade que a pessoa tem de absorver as informações e manter lá no seu sistema de curto prazo e até depois transformar em longo prazo. E aí, um outro conceito muito importante, que é a diferença do tipo de exercício. Então, por exemplo, pensar durante o jogo é muito importante. A gente ficou muitos anos na área esportiva achando que nasceu, foi talento. É claro que o cara traz uma herança genética ali que, junto com o treinamento, vai ter um desenvolvimento muito grande, mas a gente sabe hoje que se não tivesse treinado, o cara não ia ter a performance. Vamos imaginar que o Neymar tivesse um irmão gêmeo. Um treinou e o outro não treinou. Aí, com 28 anos hoje, o Neymar tem 28 anos. Um não treinou, o tanto que então, um Neymar é o original, o outro é o Neymar gêmeo que não treinou. Bota no jogo de futebol lá, o que ia acontecer? É claro que o Neymar que treinou ia ter a performance. O que não treinou não nasceu, ele não vai jogar igual ao outro, não tem como, é impossível. Então, os aspectos do ambiente são muito importantes também. Às vezes, antigamente, a gente não conseguia explicar o porquê que o cara era tão bom, falava que nasceu. Hoje, não. Claro, ele nasceu com as suas capacidades individuais, mas se não tivesse treinado, esquece, ele não ia conseguir ter essa performance. Então, eu vou falar um pouco aqui do córtex pré-frontal, que é a região onde ele toma as decisões, né? Ele pega as informações do ambiente e planeja as próximas ações. É claro que existem outros fatores moduladores, de gânglios na base, tálamo, hipotálamo, mas eu vou falar um pouco mais de um ponto mais executivo do cérebro. Então, perceber, pensar e movimentar, isso é a essência do esporte. Por que alguns atletas conseguem e outros não? Então, eu vou mostrar um outro vídeo, eu vou só dar uma explicadinha aqui, estamos acabando já, pessoal, que é um outro vídeo ilustrativo. O que acontece? Todo jogo de basquete aqui nos Estados Unidos, todo jogo não, mas no intervalo do jogo, existem algumas ações na quadra, de brincadeira. Alguém tenta arremessar no meio da quadra e ganha $1.000, ou... Cada clube tem o seu entretenimento do intervalo, vamos dizer assim. E aí, 2 garotas foram convidadas para fazer um jogo da velha no intervalo. Então, olha o que aconteceu. Como é que elas tiveram uma dificuldade tremenda de perceber, pensar e mover. Então, isso a gente consegue treinar, a gente consegue aumentar isso nos atletas, né? Esse aqui é um vídeo ilustrativo. Quem fazia a cesta tinha o direito de ir lá no jogo da velha. Então, olha só.
or we're tied at the end of the game. Whoever has the most game pieces on our game board will be our winner. All right, Morgan's got one. There he goes, Grace. All right, Morgan makes her second layup. Grace makes her second layup. Okay. Oh, Grace. Oh, Grace. Gotta make a layup. Gotta make a layup. Pay attention, Grace. Nope, kick. Nope, Grace. Grace, she already pulled that spot. You gotta pay attention. Find a spot that's open. Oh, no. Oh, no. Oh, no. I am not sure what's happening here. Find an open spot. Find an open spot. Find an open spot. There it is. 1, 2, 3. To put us all out of our misery. Congratulations to Morgan and Grace tonight. Wells Fargo, tic-tac-toe contestant. Então, pessoal, um exemplo simples, né, só para a gente visualizar. Olha a dificuldade que elas tiveram de manipular o ambiente, de pensar, de planejar a aproximação. Então, falando a nível cerebral, elas estavam tão focadas no movimento e ali, com certeza, uma pressão emocional muito grande, né? Elas estavam expostas ali na quadra, no intervalo. Como é que as duas tomaram más decisões na manipulação do ambiente? Então, a gente consegue ver que a diferença das tarefas ocorre em diferentes questões no cérebro, entendeu? Então, repetição. A gente foca muito a área motora, ótimo, tem que ter repetição. E exercícios aleatórios, imprevisíveis, antes da área motora funcionar, você tem um predomínio muito grande do córtex pré-frontal, que é o planejamento das ações. Então, lembra lá o atleta, o pivôzão grandão lá driblando, aí, de repente, eu dava um tapa no ombro dele, ele não sabia que ia acontecer aquilo. Então, a gente exige um pouco mais da parte cognitiva, e, claro, essa parte cognitiva, ela tem uma ligação com a área motora. Você começa a treinar essa ligação, esses neurônios, esse circuito, você começa a usar ele com maior frequência do que só predomínio motor, e você começa a torná-lo mais eficiente. Então, pessoal, né, a gente até brincou lá, o Elton, quando foi criar o slide, né, da chamada para a aula, né? Como vai ser o técnico do futuro? Até, né, a área acadêmica já está pensando no cérebro, eu penso há um tempo, né, um bom tempo, de como o cérebro aprende, a questão de química, física, matemática, né, mudar um pouco a dinâmica da aula, fazer mais aula em grupo, que a discussão entre os alunos é um dos fatores, aí mostra o vídeo, aí manda fazer em casa, vão ali assistir a aula do lado de fora da sala, ir lá na montanha, ter uma aula na montanha. Então, a área esportiva está começando a abraçar isso, que faz toda a diferença. Não é mais o jeito que eu, professor, quero ensinar. É o jeito que o cérebro aprende. Então, nós temos que entender que é uma mudança de paradigma. Então, essa é uma frase do meu professor da UFMG, que eu amo. E quando eu comecei a entender essa frase, abriu muito a minha mente em relação aos exercícios e em relação até a ver o atleta como um possível. Ele pode melhorar, não tem como achar que esse aqui não leva jeito. Não. Se fizer o exercício correto, todo mundo consegue desenvolver até certo nível para a realidade dele, né? Então, essa frase, ela é uma mudança de paradigma para os treinadores esportivos. Não somos só treinadores, somos neuromoduladores, porque dependendo do exercício que você faz, são outros neurotransmissores e outras regiões, e esse é o primeiro passo para você modular uma sinapse, modular um neurônio, criar um novo circuito. Então, esse detalhe é muito importante. Então, pessoal, passei acho que 5 minutos aqui na minha programação, mas acho que foi muito bacana aqui a nossa experiência e agradeço muito o convite, Elton, de falar sobre o esporte, de falar de coisa que eu amo e acredito muito que nós, professores, temos um papel fundamental aí nos nossos alunos e eu, como técnico, um papel fundamental nos atletas, né? Então, aqui um pouco de bibliografia. Obrigado. André está ensaiando umas palmas ali, mas acho que já... Muito bem, muito obrigado pela excelente apresentação.
muito interessante o trabalho, né? Eu, particularmente, inclusive, dentro, além de toda a questão que você fala do trabalho diferenciado, né? Me dá uma visão que eu nunca tinha percebido como é o trabalho o dia a dia até de um profissional do esporte, né? Um atleta de alta performance, se assim podemos falar, é bem interessante e curioso. Eu vou abrir para as perguntas agora. Eu mesmo tenho perguntas para fazer, mas eu não vou fazer primeiro. Eu vou deixar as inscrições e depois, tendo tempo, eu faço a minha. Ricardo Luiz Mendonça tem uma pergunta. Pode habilitar seu microfone, Ricardo. Eu vou botar a ordem aqui para poder ir passando de acordo com os manifestos, ok? Ricardo, à vontade. Ok. Mas, primeiro, obrigado pela apresentação, ficou muito bacana, bem despojado assim mesmo, e parabenizar pelo seu trabalho, né? A minha pergunta é o seguinte, como é a aceitação dos esportistas? Você, no caso, você está entre o cara que aplica a tecnologia e o cara que treina. Mas eu vejo eles com a visão da computação como usuários finais, do que você está tentando aplicar neles. Como eles recebem essa aplicação ou essa coisa mais híbrida, de usar a tecnologia, de aceitar isso, aceitar essa adaptação? Teve alguma resistência de alguém? Alguém achou um pouco estranho essa nova metodologia, né, de encarar o treinamento? Ou isso foi muito comum, foi muito acessível, até porque a gente está falando de 2 países diferentes, né? Primeiro Estados Unidos e depois Brasil. Eu queria saber, enquanto relação aí, como foi essa aceitação do uso da tecnologia? Então, não foi fácil, não. Eu tive que ser bem jeitoso aqui, pedagogia, didática, e o tempo todo respirava fundo de, olha, não posso ir tão profundo que o pessoal talvez não está preparado ainda, alguns treinadores assistentes, alguns jogadores. Eu trabalho com 5, 6 jogadores diretamente. 3 foram direcionados. O meu chefe falou com o atleta e comigo, o Nantes vai trabalhar com você. Então, o cara não tinha escolha. E outros 3 pediram para trabalhar comigo. Então, outros atletas, que eu também trabalho no treino normal, eu dou alguns aquecimentos, fizeram e não pediram. Então, você vê que, às vezes, até na linguagem corporal, não foi tão fácil assim, porque é muito enraizado a questão do talento, porque o atleta vem desde novinho. Para o cara chegar na NBA, ele se destacou a vida toda, em qualquer clube que ele estava. Sim. Então, o técnico usava uma pedagogia, talvez, com ele assim, não, você é bom, tenta mais, não, você é bom, você é... Então, criou no cara até um vício mental de que, não, eu sou bom, nasci, sabe? Então, te falo que não foi 100% tranquilo, eu tive que ser bem jeitoso, conversar devagarzinho, porque o nível de conhecimento, eu podia ter várias intervenções, mas eu tive que ser bem jeitosinho, ganhar a confiança do coach, do assistente, o atleta na hora... Todos os atletas, os primeiros 4 minutos do exercício, ficaram desconfiados. Se você não faz algo ali que ele vai se sentir desafiado e que ele vai sentir que ele vai transferir para o jogo, o cara, não vou fazer mais não. Seria super simples, o cara falaria isso, ele não quer fazer. Mas eu acredito que eu tive essa oportunidade aqui na NBA, eu tenho 32 anos hoje, tenho 12 anos de experiência como técnico, e eu já tive experiências disso numa escolinha com criança de 14 anos, 12, e isso falei, esse exercício o cara não gostou. O menininho lá na escolinha, 10 anos atrás. Isso foi criando um alicerce para mim, de hoje eu já sei o exercício, o jeito que o cara vai gostar, o jeito... Então eu minimizei muito a chance do atleta não gostar do exercício, sabe? E aí passa... Aí, por exemplo, 5 dias de intervenção em neurociência já começa a ter modulação de neurotransmissor. O cara começa a acertar uma bola a mais, 2 a mais, aí ele tem um feedback positivo, aí o cara começa, não, gostei, ajudou, aí acabou, aí você conquistou o cara. Aí você já... O cara já... Aí qualquer coisa que você mandar ele fazer depois, ele vai aceitar, porque ele viu que faz sentido, entendeu? Mas excelente pergunta. Não foi tão simples assim, não. Eu tive que ser bem jeitoso aqui, e estou tendo que ser ainda. Legal, bacana. É uma pergunta legal, porque a computação também tem esse problema, né? De conseguir fazer a tecnologia e fazer as pessoas usarem.
Bom, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 inscritos, ou vamos colocar como sexto. Na verdade, vamos então para a segunda, é a professora Lucília. Lucília, pode abrir o microfone, fica à vontade. Tá. Oi, Fernando. Tá me ouvindo? Sim. Obrigada, viu, pela sua apresentação, gostei bastante. Eu também sou uma amante aí da neurociência, já há pelo menos uns 10 anos. E eu queria te perguntar o seguinte, a que você atribui esses erros de arremesso que você mostra naquele gráfico lá do início? Você fala de 2 atletas, né? Um deles, você comenta, não sei se é o mesmo que está naquele gráfico, que tinha uma questão de falta de oxigenação no cérebro e tal. Se você atribui esses erros a outras questões para além da técnica em si, se você leva em consideração, por exemplo, os estados emocionais desse atleta, né? E se você acredita que um atleta emocionalmente equilibrado acertaria mais, se isso é levado em consideração no treinamento. Lucília, né? Que sensacional sua pergunta. Eu faço um trabalho em conjunto com o psicólogo aqui do clube, porque é como se eu dividisse o cérebro. Vamos dividir o cérebro, é claro que não tem como, mas vamos dividir. Quando a gente falou de neurociência, quando eu cheguei aqui na equipe falando de neurociência, o pessoal achava que eu era psicólogo. A primeira impressão, a neurociência tem muita informação emocional, o pessoal já interpretava, você trabalha com a confiança, com o cara não ficar ansioso. Eu sou mais da parte perceptiva, cognitiva, motora. Mas o emocional é fundamental. Se o cara não está bem emocionalmente, não adianta nada disso que eu trabalhava. Eu brinco assim com o psicólogo. Você paga o meu salário, você tem que estar bem, o emocional tem que estar bem para que as outras coisas funcionem. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto o tempo todo. Eu sei da importância emocional do cérebro, é até mais importante do que esses outros aspectos. Então, a gente tenta fazer o tempo todo, e aí rola um ciclo virtuoso. A gente começa a bombardear o atleta de canais de atenção, de sobrecarga motora, ele começa a sentir melhor na parte motora, vamos dizer assim. Aí no Isso interfere. Isso, aí vira um negócio assim... Interfere no estado emocional. É tão sensível essa formação de um atleta que envolve performance, o cara acertar uma bola dentro de uma cestinha em movimento com outra pessoa te atrapalhando. Então, a gente tenta fazer um trabalho em conjunto, não é tão fácil assim, mas o aspecto emocional é fundamental e eu trabalho em conjunto com o psicólogo e no treino o tempo todo eu trabalho com feedback intrínseco, feedback extrínseco, que tem hora que eu não falo nada para deixar ele resolver o problema sozinho. Tem hora que, tá vendo essa bola? Faz assim, O cara, tá. Então, eu tenho essa questão de ensino-aprendizagem muito focada também no feedback, ser positivista, jogar o cara para cima, mas se ele está se sentindo bem no treino, ele consegue transferir um pouco mais para o jogo. Aí teve jogo que o cara chutou 5 bolas e errou as 5, aí sai do jogo, puta, aí, calma, vamos treinar amanhã, calma. Então tem esse papel de psicólogo também. Então sua pergunta foi excelente, o emocional é meu patrão, não conta para o meu chefe isso não, mas o emocional... É legal porque acho que uma coisa contribui com a outra, né? Se ele está no estado emocional não tão bom, o treinamento físico ajuda a levantar o emocional, né? Porque desenvolve lá a química toda lá do cérebro, enfim. E vice-versa, né? Um feedback intrínseco bacana, ele começa a acertar no treino ali no exercício, Então, é em conjunto, muito legal ver esse sistema funcionando e eu fiz isso já a minha vida toda na minha carreira e agora ver nesse alto nível aqui isso funcionando e tendo feedback do atleta, do chefe, cara, muito feliz mesmo de estar vivendo isso. Legal, obrigada pela resposta. Obrigado, professora Lucília. Próximo da nossa lista aqui, Rodrigo Pedrosa, nosso colega de departamento. Pode habilitar o microfone, Rodrigo? Com você. Opa, Nantes. Primeiramente, né, obrigado pela apresentação. Eu sou um grande fã de basquete, um grande fã da NBA, ainda dou meus arremessos. Talvez eu precisasse de uns conselhos aí nos treinos, mas muito legal. Eu queria perguntar, a minha pergunta é em relação a essa parada que a gente está sendo forçado a ter, né? A gente sabe que o músculo desacostuma com o exercício, né?
quando a gente fica muito tempo parado. Se isso acontece com o cérebro também, e como que isso vai afetar a preparação dos times, ou pelo menos do seu time, nessa possível volta aí, direto nos playoffs, ou tendo só alguns jogos antes de playoffs, como é que vocês vão trabalhar isso aí? Sua pergunta, Rodrigo, ela é sensacional. Ela é tema até de reunião hoje aqui no departamento, é tudo reunião online, igual a gente está fazendo, né? 3 semanas atrás teve uma reunião, vou ilustrar a sua pergunta, a importância da sua pergunta. Todos os assistentes técnicos, o head coach, todo mundo. Aí, fulano, estamos tendo a prévia 3 semanas atrás. Então, ó, tá nítido que vai demorar pelo menos uns 3 meses para a gente pensar em dar treino para esses caras ao vivo, né? Uhum. E aí o head coach, então não quero, os caras devem estar tudo no videogame, dormindo, nós vamos perder tudo que a gente ensinou. Ele pensando na parte tática e muscular, né? O que você acha, fulano? Aí um assistente falou lá, não, temos que fazer isso, fazer aquilo. Vamos começar a dar treino online. Aí o cara, não, beleza, só do cara tá driblando lá na casa dele, já é melhor do que nada. Aí foi perguntando para todo mundo. Eu sou o novato, né, do time. Da parte dos técnicos, né? Sou a novidade, vamos dizer assim, né? Então não tem muita moral ainda não. Aí foi perguntando para todo mundo. Achei até que ele não ia me perguntar, porque eu sou o novato, né? Aí ele, e você, Nandes? Do cérebro aí, o que você fala? Aí eu, coach, tragédia. Isso é uma tragédia pro cérebro. Perde tudo, perde neurotransmissor, porque os circuitos complexos, eles são difíceis de construir e fáceis de perder, porque são circuitos não essenciais para a vida. Então, o nosso cérebro agora está preocupado em respirar, comer. A gente sabe lá a história primitiva do cérebro. Manter circuito perceptível, cognitivo, motor, porque joga basquete, o cérebro, bye, bye, põe na lixeira, não precisa manter isso. Porque o cara não está usando mais isso no treino, né? Não acabou de treinar, parou de ter aquelas demandas perceptivas ali, de jogar. Aí, na hora que eu falei com o coach, tragédia, isso aí, quando voltar, vai ser péssimo, até os caras resgatarem isso, vai perder sinapse, vai perder nível de neurotransmissor. Aí o coach só botou a mão na cabeça, assim, eu potencializei a preocupação que ele estava. Aí ele, mas o que tem que fazer? Vai, vamos tentar, estamos dando treino online, eu bolei uma forma de dar treino online com PowerPoint, 1, 2, o cara muda o drible, seta para um lado, seta para o outro, o cara tem que saltar, então ele está tendo que ter reações visual-motoras, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem que dar um salto para a região, aí nós bolamos algumas coisas, o técnico gostou, e está até falando para os outros técnicos fazerem com os atletas deles também, pelo menos isso, né? Entendeu? Então, olha, a sua pergunta foi fundamental e é péssimo essa quarentena pro cérebro do atleta. Então não tem jeito mesmo, né? Se parar de praticar, perde mesmo. Porque esse é um problema que a gente vai ter muito grave aqui na universidade também, que os alunos vão voltar completamente desacostumados e já no meio do semestre, né? Um problema bem parecido aí. Sim, não, Então, a gente vai ter que pensar em estratégias para colocar os alunos de pé online e colocar o cara, ó, faz uma resenha, bota o cara, escreve um parágrafo, bota ele para usar o cognitivo junto com o motor, que é escrever, né, para que ele não perca tantas conexões assim, os circuitos, vamos dizer. Legal. Eu ia perguntar da treta do Mitchell com o Gobert, mas eu acho que vou deixar essa passar. Não chegou, não estou sabendo exatamente, não, mas deve ter tido treta não só com mais pessoas, o Gobert ficou zoando lá, neguinho ficou... O pessoal tá meio bravo com o Gobert. Com razão. Com razão. Mas beleza, né? Muito obrigado, hein? A situação. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Eu fiquei aqui relativamente feliz, né? Porque a pergunta do Rodrigo e a resposta do Nandes, eu acho que o Journal Club até ajudando a não atrofiar um pouco o cérebro dos nossos alunos que estão sendo adeptos à ideia, né? Fiquei feliz. Ganhei meu dia hoje com isso. Então, próximo a fazer pergunta é o Alex, que é um aluno do nosso mestrado. Alex, palavra com você. Beleza, Saul, obrigado. Fernando, tá me ouvindo legal? Beleza. Boa tarde, cara. Parabéns, fantástica apresentação, gostei bastante também. É uma atividade que sensacional. Fernando, o que acontece? Dentro do mestrado, a minha pesquisa ela é muito voltada para a área de educação, ou seja, para a cognitiva, né? A gente tem a pretensão de avaliar o quanto que o aluno aprende e como que ele aprende.
quando você fala da questão da neurociência, e eu vi que você faz um trabalho individualizado para cada tipo de atleta, você presume ou consegue enxergar que isso poderia ser feito de forma colaborativa, do tipo, você conseguiria treinar um grupo de atletas ao mesmo tempo e conseguir mensurar se eles estão, vamos dizer assim, fora os números, né? Se ele está assimilando aquilo ou não, ou seja, a aplicação da neurociência, ela tem que ser individualizada ou ela pode ser coletiva também? Cara, obrigado pela pergunta, excelente pergunta. Eu estou trabalhando no Utah Jazz tem 9 meses, mas eu fui técnico a vida toda, head coach, eu sou assistente aqui, é a primeira vez que eu sou assistente, não sou o que coordena o treino principal. Eu fui técnico do Minas muitos anos, eu fui técnico da UFMG universitário um tempo, fui técnico em São João del Rei de uma equipe que disputa torneios amadores, mas eu fui 7 anos o técnico. Então, a gente consegue usar conceitos de neurociência. Hoje chama-se modelo pendular, é um modelo esportivo muito interessante, que durante muitos anos as metodologias esportivas ficavam assim, tentava separar as coisas. Hoje a gente vê que está tudo integrado, não tem como você separar o cérebro, igual a pergunta da Lucila, que foi excelente, como é que... Imagina se eu falar, não, o emocional a gente não considera, tá maluco, não tem como. Então, o modelo pendular, você consegue migrar, eu fiz isso muitos anos lá no Minas. Então, por exemplo, o início do treino, você faz ali um predomínio técnico individual, forma duplas, agora todo mundo vai fazer assim, assim, assado. Então, você consegue dentro do pêndulo, o pêndulo, nesse momento, vai estar um pouco na parte técnica individual. Aí, passa tantos minutos, agora vai ter que ser uma tática técnica coletiva, aí um 3 contra 3 com variáveis, aí tem muito artigo, aí eu vou falar do esporte, você tenta transferir para a sua área. 3 contra 3 com variáveis, que aí cada um só pode dar um drible quando pegar a bola, ou só pode ter arremesso, só pode ter bandeja. Então, você vai jogando situações, problemas para o atleta que ele tem que resolver. E aí erra, acerta, airball, quando você arremessa e nem encosta no aro. Eu fui técnico do sub-13, sub-15, sub-18 muito tempo. E aí você vai bombardeando, e 3 contra 3, depois o jogo, depois a parte tática. Então, o pêndulo, ele vai cada hora um pouco para o que você está necessitando e a sua equipe. E, claro, fulaninho. Amanhã, meia hora antes, que aí tem que ser o problema individual daquele cara, não vai ter como resolver tanto assim numa aula coletiva. Por isso que eu acho tão importante um professor particular no ensino-aprendizado, é fundamental, porque cada um tem uma característica. Eu não podia dar o treino para o pivôzão de 2,20 igual o outro cara, porque o problema do 2,20 primeiro foi oxigenação, depois que foi perceptivo, depois que foi cognitivo. O outro cara que eu mostrei primeiro do arremesso de 3, já foi direto o problema de arremesso muito confortável, fazendo exercício tradicional, eu coloquei um desconforto lá para ele cada hora arremessar de um jeito, né, além de outras 1000 coisas. Então, eu acho que o modelo pendular esportivo, não sei se existe provavelmente tem esse modelo também na parte de ensino-aprendizagem cognitiva aí, da matemática, da química, da física, que é você estar com tudo integrado, mas colocar o pêndulo cada hora num lugar, dependendo do objetivo que você tem, e a resposta é sim, tem como você usar esses conceitos e você muda o comportamento do atleta. Eu tive essa experiência lá no Minas, e por coincidência ainda é campeão, já fui campeão brasileiro sub-13, campeão sul-americano, sub-15, então a gente, além de mudar o comportamento, você tem o resultado também, que não era o objetivo principal, mas olha que coincidência boa, então é como se você estivesse ensinando o cara, e por coincidência ele tirou nota boa na prova e passou de ano. Olha que legal. Ótimo. Cara, fantástico. Muito obrigado. Ok. Nós tivemos mais uma inscrição, então, na verdade, teríamos mais 3 perguntas. Eu estou tranquilo aqui em relação ao tempo. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Mas, assim, eu até propus ao pessoal a gente encerrar as inscrições, porque... antes que o Elton se manifeste, que tenha perguntas, ele tem 20, eu sabia que ele tinha 20. Eu estou tranquilo de horário, eu só vou dar treino daqui 3 horas, estou tranquilo. Tá bom, então vamos passar agora para a professora Andréa. Andréa, pode habilitar o microfone? Olá, boa tarde, Fernando, tudo bem? Parabéns pela sua palestra, sua apresentação, foi realmente muito bacana, é muito bom ter assuntos assim, diferentes, mas assuntos que são tão instigantes e complementares, né, não só para a gente, para os alunos, eu acho que isso é muito interessante. Eu trabalho bastante na área de visão computacional, e a visão também é uma área que explora muito a neurociência, né,
Porque o córtex visual, ele é muito baseado em percepções e coisas do tipo, e existem modelos que a gente chama de modelos de atenção visual, né, que é mais ou menos como que o córtex entende um pouquinho essas informações, córtex visual, né, como que ele entende essas informações e como que ele assimila. Então, a minha pergunta, o que eu entendi? Que quando você está fazendo aquelas suas análises, vou falar assim de data analytics, quando você está fazendo as suas análises das jogadas dos jogadores, né? Você está fazendo um tipo de data analytics, você está meio que tirando informações a respeito dos dados que eles têm e, a partir disso, tomando as suas decisões de como você poderia melhorar isso. Existem coisas mais conceituais de modelagem a respeito disso? Não sei se é assim, não sei, é só uma pergunta. Então, nós estamos vivendo um momento muito interessante na neurociência, que é o seguinte: eu tenho uma reunião essa semana com um grupo lá da UFMG, né, que é o meu futuro doutorado lá. Que, ó, eu e você vamos postar corrida. Vai dar para saber quem ganhou, não sei quem, mas concorda que é tangível? Eu e o Elton vamos fazer flexão de braço. Vamos supor que o Elton fez 50, eu fiz 49. Quem ganhou? O 50. Vamos supor que eu e o Rodrigo Pedrosa aí fizemos supino. Ele pegou 70 quilos, eu peguei 60. Quem ganhou? Então, a parte muscular, ela ficou muito fácil, a parte física de medir. A gente vê, é tangível. O cérebro, a gente estava discutindo ontem lá no grupo. Já temos aparelhos interessantes que a gente está descobrindo o cérebro nas pesquisas, mas vai ter que criar, e vai ser rápido isso. Vai medir, ó, esse cara tem um cérebro mais rápido que aquele. Vai ter que ser assim, não vai ter jeito. Então, hoje, aí eu estou dando uma pincelada no futuro. Hoje está muito na percepção dos técnicos, então a percepção do comportamento é intangível, concorda? Eu acho que esse cara está indo mais para a direita do que para a esquerda. A gente consegue fazer uma estatística básica, eu tenho isso aqui, o cara vai mais para a esquerda do que para a direita. Que aí é o small data. E aí, ó, então ele está com problema de predomínio, lateralidade. Esquerda vai menos, direita vai mais. Ó, o arremesso está com 16, 15%. Então, a gente tem que... Hoje a gente está tendo que se virar nos 30, pegar um pouco a experiência individual dos técnicos. Ó, o que você acha que aquele cara tem que melhorar? Nisso. O que os números que a gente tem hoje mostram? Ó, naquela região ele não acerta tanto, ele não está cortando muito para a esquerda. E aí, Nandes, dá seu jeito aí, se vira e resolve de inventar um exercício aí que vai melhorar o cara. Então, essa sua pergunta é muito interessante. Você falou sobre a modelagem aí. É o nosso desafio, é tentar criar... Se eu tivesse ganhando um salário altíssimo, eu ia pagar alguém para a gente tentar criar um padrão. Ah, não, faz isso, mas não tem como criar uma equação perfeita hoje. Está sendo um pouco a mistura da percepção e experiência dos técnicos, os números que a gente tem disponível, e aí os exercícios de neurociência hoje, né? O que a gente pode fazer, que a gente sabe que é bombardeamento perceptivo, não só repetição. E aí está acontecendo isso que eu acabei de mostrar. O cenário está positivo, mas ainda não tem uma equação. Olha, a parte fisiológica hoje tem uma equação. Assim, se você fizer 3 de 10 com intervalo de 30 segundos, vai acontecer isso. Se você fizer 3 de 10 com intervalo de 2 minutos, vai acontecer aquilo. Hoje, a parte fisiológica muscular tem tanto estudo que você consegue bater o carimbo. Ah, não, eu quero emagrecer. Então, é musculação de grandes grupos, fechar a boca e caminhada, sei lá. A neurociência, Nandes, fala aí um padrão. Então, mas eu senti que nesses exercícios que você propôs, né, para eles mesmos, baseado assim, você tomou algumas decisões com os próprios exercícios. Talvez eles mesmos possam ser a chave para isso aí, porque poderia pensar em algo tipo a resposta do que você tem do seu exercício. Já está, isso aí está direcionando, de repente, o seu modelo. Claro, vai estar baseado na sua proposta, mas, de repente, é uma boa... Eu achei muito interessante essa sua ideia de... Não, por exemplo, ontem, só para a gente concluir, eu tenho certeza, quase que 99,9%, porque é difícil ter 100%, se tivesse pegado o grandão no primeiro dia do ano, a gente não fez intervenção, e fizesse um escaneamento dele de densidade neural na parte cognitiva, ou motor e tal, ele ia ter X%. Acabou o ano. Se esse cara tiver 1% a mais de densidade neural, eu vou ficar milionário. Com certeza vai ter, com certeza, porque o cérebro tem uma capacidade grande, né?
para mim. Você sabe disso. É. Ô, Saul, eu vou deixar uma pergunta para ele responder no final, que eu queria saber se esses dados que você fez, das planilhas que você comentou, se você captura isso à mão, se você não tem nenhuma ferramenta gráfica, um vídeo, alguma coisa assim que te ajuda a fazer isso. Não, por exemplo, existe o próprio site da NBA, faz todas essas informações numéricas. Então, eu peguei lá, aquelas tabelas todas do site da NBA, que são as estatísticas oficiais. E eu tenho a estatística da neurociência, que é quantas vezes o cara foi para um lado, quantas vezes foi para o outro, que é o que eu até brinquei no início. Se for criar um software hoje, eu criaria um software da neurociência. Quem tiver afim... Isso aí, sim. Quantas vezes... O Small Data, vamos fazer o Small Data do basquete e não ver só o número final, que é o site da NBA, o oficial, que só vê se o cara acertou. Exato, entendi. Entendeu? Isso aí tem cara do Rodrigo Pedrosa, eu acho, hein? Que ele já curte o basquete e tem cara dele. Obrigada, viu, Fernando? Parabéns pela apresentação, foi 10, tá? Valeu. Obrigado. Ok. Passando aqui, então, agora, o Rafael, também um aluno do nosso mestrado, está inscrito. Rafael, pode habilitar seu microfone? Opa, tá me escutando? Sim, tranquilo. Muito obrigado aí também pela apresentação, Fernando, foi muito boa mesmo. E principalmente para mim, assim, que não sou muito da área esportiva, eu não tenho muito conhecimento sobre como é a tecnologia aplicada ao esporte. E a André até perguntou algumas coisas que eu tinha curiosidade, você mesmo falou que você obteve aqueles dados do próprio site da NBA, né, do próprio sistema deles. Mas você sabe se, ou se vocês têm aí, por exemplo, aquele tipo de dado para os seus treinos, se esse tipo de informação, se tem algum software que lida com isso, ou se essas coisas são tudo registradas manualmente ainda, alguma coisa nesse tipo? Não, já tem. Existe um programa que chama Synergy, que é muito usado aqui, que ele usa inteligência artificial, e esses dados da NBA são feitos pelo Synergy. Não fica uma pessoa marcando lá e depois joga no grupo lá da NBA, não. Já é tudo automatizado, inteligência artificial. Ele sabe que jogador que está com a bola, depois Synergy, depois você procura saber, joga no YouTube. E aí, se você quiser usar o Synergy no treino, é só você ligar a câmera lá, plugar no Synergy lá, que é um sistema que o clube paga um valor altíssimo para ter isso. E aí você conseguiria também, mas você vai ter os dados gerais, aquilo que eu falei, ó, acertou ou errou. Ele fez a cesta ou não fez, que é, vamos dizer, um iceberg. Você tem os dados de fora, acima do nível do mar. E eu, na neurociência, estou querendo mexer nos dados de dentro. Ó, quantas vezes ele foi para o lado? Não estou querendo saber se ele acertou ou não. Que aí isso tem a ver com a tomada de decisão, com a capacidade do cara de gerir ali o ambiente, manipular. Pô, está indo só para a direita, então ele está com problema de predomínio. O percentual de acerto está ruim, precisamos mudar o tipo de exercício. Então, eu estou querendo... Aquele gráfico que vocês viram, não é gráfico, né? A imagem da quadra com as bolinhas e xizinhos, aquilo eu que fiz no treino ou em jogo, porque aí eu estou vendo aonde que ele está errando mais. Então, tipo assim, a interpretação da informação que a neurociência vem mostrando um pouco diferente, que aí eu vou e consigo atuar nessa interpretação da informação. Muito obrigado aí pela explicação. Ok. Eu vou passar... Eu queria fazer muito minha pergunta, mas eu vou me segurar aqui um pouco mais, aí eu passo para o professor Elton. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta para você, Nandes, que é uma pergunta que está rolando no chat aqui. Para você, LeBron ou Jordan, quem é melhor? Rapidamente. Cara, o Jordan, ele mudou a história do esporte mundial, né? Então, o LeBron está top 5 da história, com certeza, mas o Jordan... Ele está um pouco à frente, um pouquinho. Ok, então computa mais um voto para o Jordan, por favor, aí, Rodrigo Pedrosa, você que organizou o quiz. Elton, com você. Obrigado, Saul. Eu falei que tinha 20 perguntas e não é mentira, estão todas aqui. Vale por arroio, não, hein? Você que é meu amigo, vale por arroio aqui, não, hein? Eu quero perguntar, hein? Mas, assim, eu não vou... Lógico que eu não vou fazer todas as perguntas aqui, porque muitas eu ainda vou formular, né? Então, só... Nandes, muito obrigado, assim, de coração mesmo, por ter aceitado. O Nandes é o tipo de pessoa, assim, que toda vez que a gente encontra,
É assim, a gente encontra para tomar um açaí, encontra para tomar um café, um pão de queijo com doce de leite e tal. E assim, é aquela tempestade de ideias que eu saio assim, sem saber o que eu vou fazer. Que ele me tira do prumo, assim, né? O tanto de coisa que ele traz do esporte, e eu vou fazendo as analogias com o ensino, né? Também depois de muito tempo dando aula, eu sempre enxergo o papel do professor assim, como um coach, assim, ideal, né? Então, embora eu não consiga fazer isso, porque são contextos diferentes, assim, mas eu sempre, meu sonho é que os alunos me enxergassem assim, como um técnico, né? E não como um professor, aquele cara chato ali que está derramando aquele tanto de conteúdo, e o Nandes me ajuda muito nisso. Toda vez que a gente tem encontro, assim, é só insight atrás de insight, né, Nandes? E aí eu fico muito feliz, né, de você ter aceitado o convite, e acho que foi super instigante a sua apresentação. Anotei várias coisas aqui, algumas eu ainda vou organizar melhor para te perguntar depois, vou te encher de pergunta no WhatsApp aí depois. Faça favor de responder, viu? Que você... Eu quero que você me ajude demora para responder também, não é só eu te ajudar nos insights, não. Mas, assim, eu vou esquecer toda a parte técnica aqui, Nandes. Até queria falar, né? A gente teve... O Nandes co-orientou 2 alunos da computação, o Edirley, junto com o Marconi, foi um trabalho bem legal, né? Dessa parte de resultado, né? De treino. Como é que é o nome do negócio aí, Nandes? Do squad lá? Foi o feedback? Não, 5 minutes feedback? Não, o feedback foi o Renan. O termo do basquete eu esqueci. O que você anota nos treinos. Não estou lembrado, não. Mas é a parte de feedback qualitativo, né? Ah, sim. Aí a gente dava uma nota, o técnico dava um valor subjetivo, ó, de 0 a 10, aquele cara ali, e aí dava um feedback para o cara de valores da percepção do técnico, né? E aí o Marconi entrou na jogada, ficou lindo o trabalho, assim, era para otimizar a formação de um time, baseado nas capacidades individuais aí, de cada um. O software ia juntar qual seria o quinteto ideal para começar aquele jogo de acordo com as características que o técnico deu. Pô, muito top, né? A ideia Exatamente. O trabalho está assim, a parte, o kernel dele está todo implementado, né? Falta agora algum outro aluno aí, estou falando aqui porque tem vários alunos, né? Se tiver algum aluno interessado em pegar isso agora e transformar no aplicativo, né? Porque o kernel de otimização já está todo feito. E na época foi interessante porque o Nandes, eu perguntei para o Nandes, né? Assim, Nandes, qual que seria o quinteto ideal aqui para você? Ele falou e depois a gente colocou o software para rodar e os erros foram muito próximos, né? A equipe que o Nandes formaria. A gente meio que validou, assim, intuitivamente. Foi legal, né? Mesmo. Bem legal. Aí depois o Nantes foi para os Estados Unidos, abandonou a gente, né? A gente estava começando uma parceria super legal. Eu estava direcionando todos os meus trabalhos para tecnologia no esporte, porque eu adoro esporte, né? Assim, por mim, eu acho que eu sou um professor de educação física frustrado. Eu deveria ter feito educação física, né? Eu fui para computação e às vezes eu me sinto um peixe fora d'água na computação. Você foi para ganhar dinheiro, né? Você não foi para educação física para sofrer. Mas não ganhei dinheiro, né? E aí, assim, o Nantes foi para os Estados Unidos e eu fiquei triste na época, né? Porque ele estava começando a orientar um outro trabalho, que era o do Renan, que é a parte de feedback, né? Dar o feedback para o atleta. Tem até a questão do feedback, nessa questão que a Lucília perguntou, que eu achei super interessante, né? Como é que você dá feedback psicológico, né? Para o atleta, porque ele tem muito feedback técnico, tático, né? E número, né? Tem número, né? E eu acho que não tem esse aplicativo ainda também, né, Nantes? Que dá feedback psicológico. Aí eu não sei. Questões mais comportamentais, tal. Mas o jeito que a gente estava fazendo, como eu estava muito enraizado lá na base do Minas, a gente estava tentando criar algo para aquela realidade lá que seria sensacional, né? O pai ia receber também, porque a gente tinha muito problema com os pais que reclamava, por que meu filho não joga tanto? Aí o pai também não tem noção que, ó, seu filho tá num patamar aqui, ele não tá tão bem, tem que treinar mais. Então a gente ia resolver vários pepinos lá, lembra? Com esse aplicativo. Não, gente, e assim, tudo começou com o Nandes me mostrando um pedacinho de papel que ele dava o feedback para o atleta. Ele escrevia 3 características positivas de um lado, né, Nandes? E 3 negativas do outro. E aquilo ali já era um revolucionário no Minas. Né? Porque ninguém dava esse tipo de feedback lá. Ninguém dava. E aí a gente
falou, não, vamos fazer isso integrado, né? Eu dei de trabalho para alguns alunos de HC, essa questão, né, naquele semestre. E o Nando sempre era a minha fonte de inspiração de vários trabalhos que eu dava para os alunos lá na... Não, e eu ficava sempre na esperança, o Eltinho vai resolver esse meu pepino aqui, que era a parte de software, né? Então, assim, mas foi muito bom, porque a gente mantém o contato, e eu acho que ainda vai sair muita parceria disso aí agora com o Saul, com a Andréia, com o Rodrigo, aí, que eu já vi que gosta de basquete também. Estou muito feliz, né, de ter tem muita coisa que dá para fazer. Vários colegas aí do departamento. Parabenizar o Saul. Eu acho que esse é um dos eventos que está reunindo mais professores, hein, Saul? Assim, que não é obrigatório, né? Isso aí já é um sucesso, esse Journal Lab. Mas aí, Nancy, eu não vou fazer nenhuma dessas perguntas mais técnicas aqui que eu anotei, eu vou formular melhor. E eu queria só, já que a gente falou dessa questão emocional e tal, eu vejo ela como fundamental também, até porque o ano passado eu não estava muito bem emocionalmente e eu não rendi nada. Assim, eu entrava para a sala de aula, dava minha aula, saía, assim, estava cinza, né? Aquela coisa que a gente fica... E eu vejo como que é importante isso. Hoje eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da sua história pessoal, assim, contasse um pouquinho da sua história, que acabou que não deu tempo, que eu acho que é uma história muito motivadora também, né? De onde você saiu e até onde você está hoje. Eu falo pra caramba, vou tentar resumir aqui. Então, eu fui atleta do Minas, categoria de base toda, e cheguei no profissional de basquete. E eu sempre tive uma visão, acho que influência da minha mãe é professora de natação. Então, minha mãe, ela tem a veia da educação física. E eu lembro, minha mãe me ensinou a nadar, a gente tinha tipo uma piscininha na minha casa lá em Contagem, que minha mãe dava aula particular para alunos que tinham problemas nas academias tradicionais de aprender a nadar, tinha trauma. Então, minha mãe pegava esses alunos, e eu lembro lá, eu com 6, 7 aninhos, vendo minha mãe toda jeitosa lá para ensinar, sabe, os meninos, e eu comecei a ver aquilo, e acho que foi a grande sementinha, devo muito à minha mãe. E aí eu aprendi a nadar, e rapidinho minha mãe me colocou para ajudar na piscina também. Então, minha mãe é a grande culpada dessa história toda. E ali, eu com 8, 9 anos, talvez, tive a minha primeira paixão como professor, que foi um aluninho lá que ela tinha, que tinha dificuldade de nadar. Minha mãe ensinou, eu ajudava. O aluninho pegou uma confiança em mim, e eu com 9 anos, sabe? E aí ele já pulava na piscina só se eu segurasse. Ele vinha na minha mão, pô, imagina você com 9 anos sentir aquele primeiro feedback, assim, pô, o molequinho de 6 anos confiou em mim aqui, saca? Então eu conto isso para minha mãe, e eu acho que isso foi, assim, fundamental para o resto da minha vida, que aí eu, como atleta, eu sempre tinha visão, assim, algum técnico estava dando um esporro no meu amigo lá no jogo, que é o modelo tradicional do treinamento, né? Porra, fulano! Ah! Aí eu falei, se eu fosse o técnico, eu ia falar de outro jeito. Eu ficava pensando, pô, não precisava ter falado assim. E eu sempre fui um cara no time, eu era um cara de boa performance, mas eu era o capitão, eu era um cara exemplo, que gostava de estudar. Isso até me ferrou para minha carreira, eu tinha que ter sido mais fominha, mais... Tô nem aí, vou passar a bola para ninguém não, vou fazer meus pontos aqui. Eu tinha que ter sido mais egoísta para virar jogador, para realmente ter uma carreira longa. Mas para ser técnico, eu acredito que esse meu perfil é fundamental, de gostar de ensinar, de gostar de ver evolução. E aí eu tive uma decisão importante na minha vida, aos 20 anos. Eu joguei no profissional do Minas 3 anos, e aí eu fui dispensado do Minas. Aquilo foi o divisor de águas na minha vida, que já era um pouco previsto, que é muito difícil você virar profissional. Pensa aí, pessoal, você joga na categoria de base do Atlético. São 25 meninos. Quantos que viram profissional ali? A gente tem uma estatística hoje, 0,03% viram profissional de futebol. Quem começa aos 12 e vai chegar até o profissional. Então, eu já tinha mais ou menos essa noção, e eu tinha um amor pelo Minas tão grande, que foi meu clube de formação. E quando eu não virei profissional lá, o Minas me dispensou, isso foi até uma falha minha, mas até envolve... Eu não tive ninguém para perguntar nada, eu não tive ninguém para me orientar. Eu pensei assim, se o Minas me dispensou, eu sou um bosta. Eu tive uma depressão inicial de, eu não dei conta de jogar aqui, eu não vou conseguir jogar em lugar nenhum. E aí eu não quis, aí o Eltinho entrou na minha vida, eu acho que nessa época, lembra, Eltinho? Eu não quis ir para São Paulo fazer o que é o caminho tradicional. Quando você sai de um clube igual, se você sai do Atlético, você tem que ir para o Figueirense, ou ir para o time da segunda divisão, o Cruzeiro agora, né?
Você tem que ir para um time mais fraco para ver se você tem espaço. Esse é o caminho natural do esporte. E eu não quis fazer isso porque eu já estava encantado pela educação física, que eu já tinha 1 ano de educação física. Eu me apaixonei pela licenciatura, olha que incrível, didática do ensino, pedagogia do ensino, porque eu tinha essa veia professoral. E aí fui morar em São João del Rei, por vários fatores, tinha um time de basquete lá, eu virei o técnico lá, ganhei a mixaria lá, mas o meu principal era estudar. E aí coisas mil aconteceram, eu queria voltar para o Minas, era um sonho voltar como técnico, que era o meu clube de paixão, e eu sou muito grato ao esporte pelo que ele me formou como pessoa, de batalhar, de correr atrás, essa a gente chama hoje de life skills, né, que é coisas que o esporte ensina, que talvez no dia a dia você não aprende, talvez o esporte da escola deveria focar muito no life skills, de ser a nossa bandeira na educação física, né, ensinar para a vida, não só o esporte, mas as coisas envolvendo comportamento. Aí eu pensei, para voltar para o Minas, eu tenho que estar com um currículo muito bom. Aí eu enveredei para a área acadêmica também, fiz pós-graduação em desenvolvimento motor, fiz mestrado, e aí voltei para o Minas como técnico, trabalhei 3 anos e meio, e aí eu me encantei pela neurociência, que eu já tinha uma base boa de desenvolvimento motor. A UFMG hoje, a parte de educação física, tem 2, 3 professores lá que falam muito da neurociência, uma pena ser tão distante da parte da quadra, né? A UFMG hoje, cara, eu estou aqui por conta de conceitos da UFMG. Eu ensino conceitos da UFMG aqui para os técnicos. Se eu não tivesse esse conhecimento da UFMG, eu não estaria aqui hoje. E aí tive a oportunidade de trabalhar com um jogador, o Raulzinho, que é um brasileiro que joga na NBA, ele foi em 2017 no Brasil de férias, e a gente já teve uma relação que a gente jogou junto, não era muito próximo, mas ele, tem como você me dar uns treinos, eu vou ficar aí nas férias. Aí dei treino para ele, sugeri de usar a neurociência, e a pergunta que eu esqueci quem perguntou, se tive rejeição ou não, foi o meu primeiro teste ali de fazer com alguém de tão alto nível, saber se ele ia gostar ou não. O Raulzinho adorou, e me deu um feedback muito bacana, falou, Nandes, isso aí, eu nunca fiz um treino desse, nunca ninguém me explicou o cérebro desse jeito, isso pode ser um diferencial. Aí aquilo foi um feedback incrível para mim, continua nisso, né, a pegada é essa, um cara que joga na NBA, seleção brasileira, falou que nunca deram uma explicação para ele desse jeito do exercício, e ele se sentiu motivado, fazendo, desafiado. Aí aconteceram várias coisas, eu vim aqui de férias, a convite dele, assisti o treino, aí o técnico me perguntou o que eu fazia de diferente, o cara gostou, aí aconteceram várias coisas, eu voltei para o Brasil, chegou um ponto lá, 2019, que eu falei assim, cara, se eu não for para os Estados Unidos aprender o inglês, né, que meu inglês era muito ruim, de 0 a 10, vamos dizer que era nota 3 em 2019, eu pedi demissão de tudo, eu trabalhava na UniBH, trabalhava no Minas, estava começando meu doutorado, então, tipo assim, a minha vida estava mais ou menos encaminhada ali, se eu quisesse ter uma zona de conforto, estava tudo certo. Mas o jeito que eu via a neurociência, os meus atletas no dia a dia, o tanto que eles melhoravam, eu falava assim, pô, se alguém preparado ouvir isso, eu acho que eu tenho chance de chegar num nível bem superior, porque eu acreditava nisso, né? Eu vi como é que o cérebro funcionava e o que acontecia. Aí eu larguei tudo, pedi demissão, minha esposa mais doida do que eu, porque ela concordou, né? Muito mais doida do que eu. Veio comigo, a gente estudou numa escola de inglês, nada combinado, não tinha nada, nenhum contato com nada. Estudamos 4 meses numa escola de inglês, e aí eu tive a oportunidade, através desse contato do Raulzinho, a vez que eu vim aqui com ele, o técnico lembrou de mim e tal, não, pode vir aqui, me mostrar aqui o que você faz, Nando. Ele me deu 1 hora, foi em agosto do ano passado. Aí o cara encantou, porque eu consegui mostrar detalhes, e meu inglês já estava melhor, que eu já tinha 4 meses na escola. O cara adorou e me contratou 1 mês. Aí eu trabalhei 1 mês. Então, pô, para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tinha 1 hora e virou 1 mês, né? Era a chance que eu tinha, que foi... Eu larguei tudo para essa chance. Aí depois de 1 mês, pô, o jogador gostou, os outros técnicos gostaram, o fisiologista apoiou, uma conspiração de fatores, eles me contrataram a temporada toda, pagaram o visto, que é uma coisa muito difícil, tem um valor alto. E aí já estou fechando a temporada agora, esse corona apareceu, infelizmente, mas o saldo é bem positivo. O feedback dos jogadores, agora os feedbacks dos técnicos, não, nós vamos fazer de tudo para você continuar, porque eles me deram o contrato de 1 ano, termina em junho. Mas já está todo mundo, não. Eles me deram tipo um contrato inicial para ver o que ia acontecer. Olha que o técnico foi muito visionário, hein? Ele acreditou num cara que falava inglês mais ou menos, mas a neurociência, ele falou, você foi o primeiro que me explicou desse jeito, Nantes. Eu acho que
você vai ajudar os atletas, nem que seja 1%. Se vai ajudar o atleta 1%, eu quero ser aqui. Aí, pô, trabalhei um ano, foi bem positivo, e agora estou na expectativa aqui do Corona, estou dando treino online, como eu contei a história aí, até os outros técnicos gostaram dos exercícios que eu bolei, eu compartilho a tela com o PowerPoint, mudo cor, número, fazer o cara sempre pensar. O vermelho é mão esquerda, o azul é mão direita, o cara tem que mudar lá e fazer os aspectos cognitivos e perceptivos, igual a gente conversou. Já é totalmente diferente o caminho do cérebro do que só a repetição. E aí, tive esse convite do Eltinho aí, estou muito feliz de revê-lo, e é um cara importante aí nos meus últimos... A gente encontrou pouco, mas é muito verdadeiro. Valeu, Nandes. Obrigado. Nandes, eu só queria te dar uma sugestão para você incluir nos seus treinos aí, online. Claro. Passa livros para esse pessoal ler. Os clássicos. Passa os clássicos. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho descoberto como que a leitura cria caminhos cerebrais incríveis. Não tem nem dúvida. Começa a pegar uns livros, uns clássicos, não sei se eles têm hábito de leitura, mas começa a pegar uns clássicos, ou então trechos, se um livro for muita coisa, pega crônicas, contos, e discute, reúne com eles para discutir aquilo. Depois você me fala se deu certo. Não, isso aí seria o sonho, né, de todo técnico, você mandar agora, e depois vamos discutir, você ter o aluno ali que quer aprender, né, que a gente sabe que o pilar do ensino-aprendizado são 2 pilares, né? O que quer ensinar e o que precisa aprender. Se não tiver ali, não adianta, né? Não adianta ter o que quer aprender e o que não quer ensinar, e não adianta ter o que quer ensinar e o que não quer aprender. Então, a gente tem essa conexão aí. Mas você acha que eles seriam resistência à leitura? Não, eu só acho, eu concordo 100%, mas acho que os caras, assim, tá mandando eu ler, eu não sei, tem que ser muito jeitosinho nessa hora. Você vai convencer. Começa com uma coisa pequena, um conto. Porque são os life skills, né, velho? Eu não quero ser só técnico que vai passar na vida do cara, querendo ensinar algo, né? Se ele vai interpretar ruim ou não, manda no e-mail do cara, se ele vai ler ou não, lembra aquela história? Se um leu, já valeu, né? É verdade. Nandes, muito obrigado, viu? Depois eu te mando as perguntas mais elaboradas que eu anotei aqui. Tá ótimo. Ok, valeu, Elton. Então, agora, prometo que é a última, Nandes, e a gente já... Tá bom, tô de quarentena aqui, tá ótimo. Tá distraindo também, né? Nandes, é o seguinte, eu não tenho como puxar para esse lado, né? O nosso laboratório de pesquisa aqui é um laboratório que tem como temática tecnologias de computação vestível, né? Aí a gente fala de watts, glasses e qualquer outro tipo de equipamento, fazendo de uma forma bem simplória uma definição, equipamento vestível que dê para a gente coletar dados ou do corpo humano ou do ambiente. Essa é uma das nossas frentes. E outra frente que nós temos é na linha de realidade estendida. Eu uso esse termo, o laboratório, inclusive, tem esse nome, de realidade estendida, que engloba um conjunto de tecnologias, e dentro desse conjunto de tecnologias a gente tem as atuais mais famosas, realidade aumentada e realidade virtual. Bom, minha pergunta para você dentro da linha do esporte, eu queria até fazer duas, mas espero que seja rápido as minhas duas perguntas. Dentro da linha do esporte e do que você vê de treinamento, existe essa aplicabilidade dessas tecnologias? Existe alguma ideia ou esse paradigma ainda precisa ser quebrado, talvez até pensado e explorado? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta que eu não vou poder perder a oportunidade como professor. Eu tenho uma disciplina que eu oferto aqui, chama-se Interface de Usuário Avançado para Computação Vestível, que é uma disciplina até que a gente tenta fazer algumas discussões, e um dos eventos que nós temos nessa disciplina é, inclusive, a discussão dos vestíveis para esportes. E aí, sempre em toda turma, a gente chega ao seguinte ponto de discussão: será que os vestíveis poderão ser um dia utilizados durante os jogos, ou se eles vão ficar restritos somente a treinamentos para questão de alta performance? É algo do tipo... a gente já teve um caso que eu me lembro do Phelps, né, Michael Phelps, que tinha uma roupa toda especial, e aquilo fazia ele ganhar alguns
milésimos de segundo que fazia uma total diferença, ou seja, não era mais somente a performance do atleta, você tinha alguma coisa que era o diferencial. Como que é a visão suas, em particular de alguém que está ligado ao esporte profissional com relação a esses aspectos? Tá, primeiro só me fala o que é vestível. O computador vestível é algum equipamento inteligente, smartwatch, smart glass, aqueles óculos de realidade virtual, e a gente pode ou fazer estímulos, se a gente estiver falando dos óculos, por exemplo, ou a gente está fazendo sensoriamento do corpo do indivíduo, ou das ações do indivíduo, ou do ambiente que o indivíduo está inserido. Então, ó, pergunta excelente. E aí eu, né, o tempo todo conversando com o pessoal mais acadêmico, né, que na parte prática temos poucas pessoas aplicando esses conceitos. Eu falo assim, meu professor fala comigo da UFMG, o Guilherme Lage, que, Nandes, você deu sorte e deu azar. Azar, porque você está no momento de transição, as pessoas estão começando a ver que neurociência pode ser que faça sentido um dia, entendeu? Essa é a visão de quem ainda não teve nenhum contato com neurociência. Então, antes de eu começar a trabalhar aqui, imagina lá em agosto, os técnicos não. Pô, um head coach da NBA concorda que ele é um cara que está instruído, está sabendo as atualidades, né? Tudo que de novidade ele está pelo menos recebendo as informações. Ele sabe, está todo mundo sabendo que a neurociência está chegando de tsunami. Mas você concorda que existe o ego, você concorda que existe o jeito de falar, os caras estão 20, 30 anos fazendo de um jeito, como é que você fala com ele, ó, isso aí talvez não está tão certo, você tem que tomar muito cuidado, e é esse jeitoso que eu estou sendo aqui. Então, professor, não tenha dúvida que isso vai explodir a qualquer momento, porque esse é o caminho, você manipular lá no óculos visual alguma coisa que o cara está precisando. Existe predominância visual, a gente sabe disso, um olho é mais predominante que o outro, então você coloca 3 bolinhas a mais aqui do que aqui, se o cara tem predomínio. Eu não faço isso no arremesso, existe a predominância tridimensional, o cara acerta mais de um lado do que do outro, então arremessa mais daquele lado ali, ou faz exercícios aleatórios, aí é mais profundo. Mas a resposta que eu te dou é sim, com certeza absoluta, é esse o caminho, é isso que vai acontecer daqui a uns dias. E eu brinco com o meu chefe às vezes, assim, eu falo, vamos supor que eu volto para o Brasil ano que vem. Vai ter outro cara batendo na porta aqui, ó, tuc, 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 já ouviu falar de neurociência? Igual eu fiz. Vai ter outro, porque é esse o novo braço esportivo. O músculo a gente já sabe o que está acontecendo, o emocional, já existem estudos gigantescos que, confiança, estresse, né, burnout. A quadra não vai ter como mudar, o tênis não tem como mudar muito, a tecnologia já chegou num ápice, a alimentação, a neurociência que está vindo. Se você perguntar no Jazz aí, qual foi a novidade do ano? Eu acredito que eu fui a novidade do ano. Eu fiz o fulano e ciclano melhorar porque eles não estavam indo bem e veio uma metodologia diferente. Então, esse detalhe, eu dei a sorte, o azar de ser um dos primeiros a falar disso aqui, eles gostaram da ideia e acreditaram, mas não tem como frear esse carro mais, não tem como. Ele já está vindo, engolindo, e os softwares vai manipular, vai fazer de tal jeito, vai fazer de outro jeito e tal, pode ficar tranquilo que não tem volta mais. Legal, bacana. Bom, encerrando então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar aberto para você o convite. Nas próximas semanas, nós temos ainda o evento do Journal Club já até configurado. O Ricardo Mendonça, que está aqui, inclusive, acho que foi o primeiro ele fazer uma pergunta, ele, semana que vem, apresenta para a gente até um artigo sobre computação vestível, e é um horário que acontece. Então, vou deixar aqui aberto o convite para você poder participar e até também entender um pouco mais das coisas que a gente tem feito e até das potencialidades. Alguns alunos até foram me chamando aqui no WhatsApp durante a sua apresentação e pipocando ideias e coisas aqui. Além disso, nós temos também uma linha de trabalho que está iniciando, que a gente chama de Brain Computer Interface, que é tentar fazer a leitura, né, com uma certa limitação, obviamente,
de sinais cerebrais para fazer alguma coisa. Aí nós temos um carro-chefe nosso aí, que hoje está ficando nosso projeto modelo, é um projeto que o próprio Ricardo está desenvolvendo, e até em parceria com a professora Lucília, que também foi uma das que ele fez pergunta. A gente está chegando em breve a um vestível que colore de acordo com o estímulo cerebral que está sendo capturado. Acho que essa é mais ou menos a linha de trabalho do Ricardo, e a gente está começando o mestrado agora, mas ele vai chegar lá, está quase lá, inclusive, apesar de estar no início, né? E também temos algumas manifestações de alguns alunos. O Bruno Dias é um aluno que também pesquisa na linha de ensino, e já até me mandou uns áudios há um tempo atrás falando desse interesse também em fazer o vínculo de entender o comportamento humano e por meio de atividade cerebral para ensino. Então, são coisas que estão chegando aí nos próximos Journal Club. Acontece sempre às sexta-feiras, às 14 horas, principalmente se você se mantém em isolamento e estiver aborrecido, junte-se a nós para poder participar, vai ser um prazer recebê-lo. Aos demais que participaram hoje também, né, nós tivemos muitas pessoas até que não são da computação hoje, e algumas que eu não conheço até, mas também está aberto o convite para participação. A gente vai tentar manter o cérebro da galera sempre ativo, pensando coisas bacanas aí, isso vai se estender, isso não vai parar, né? Nasceu pela pandemia, mas não vai parar quando ela se encerrar. A gente vai dar um jeito de continuar essas atividades. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou depois lhe pedir, se não for um problema, pedir o Elton o seu contato para a gente pegar alguns detalhes e emitir, inclusive, um certificado para você de que você deu essa palestra para a gente, e se for útil de alguma forma para você no futuro, vamos fazer, tá certo? Então, a todos, mais uma vez, muito obrigado pela participação e pela colaboração no Journal Club, e até semana que vem. Obrigado a todos. Um abraço. Parabéns, Saul. Bacana demais. Valeu, Elton. Muito obrigado aí pela colaboração, da indicação, tanto na indicação dele, quanto, inclusive, na preparação da arte, né, também coisas pode usar, viu, a modelo lá, se quiser. Se precisar que eu faça alguma coisa também, estou à disposição. Tá bom. Eu falo assim, foi muito bacana a proposta dele, a sugestão, viu, Elton? Bem bacana o trabalho que ele vem fazendo lá. Pois é. E acho que é legal a gente assistir coisas assim, diferentes do que a gente está acostumado, né? Abre mais a mente. Eu gosto. André, eu gosto. Se você quiser, já pode só parar de gravar. Acho que oficialmente já. Desculpa aí, agora que eu vi, desculpa aí. E aí a gente entrou aqui no